Olá, pessoas! Nós vamos iniciar hoje o estudo da farmacodinâmica, que é uma outra área da farmacologia. Aqui nós vamos conhecer alguns conceitos de farmacodinâmica que nos ajudam a entender a interação do fármaco com o seu receptor e, com isso, o seu efeito farmacológico. Vamos conhecer as principais famílias de receptores e a regulação desses receptores, entendendo também a relação que existe entre a dose de um medicamento e a resposta a esse medicamento. Ou seja, a farmacologia estuda os mecanismos pelos quais um medicamento atua sobre funções bioquímicas e fisiológicas de um organismo vivo. Quem são esses organismos vivos, né? Então, o organismo vivo é o bovino, é o caprino, é o ovino, é a ave, tá? Organismos nos quais nós usamos medicamentos para tratar doenças, ou bactérias, fungos, vírus, parasitas, né? Ecto- e endoparasitas, tá? Todos são organismos vivos também que têm funções bioquímicas e fisiológicas para a manutenção da sua vida. E esse medicamento, no caso, vai atuar nesses organismos danosos, né, como parasitas, vírus, bactérias, para eliminar esses agentes, né, causadores de doença nos animais que é do nosso interesse, né, os animais domésticos, ok? O estudo da ação dos fármacos pode ajudar na compreensão da regulação bioquímica e fisiológica do organismo animal. Se a gente tem um fármaco que atua no sistema simpático e parasimpático, isso lhe ajuda a entender como esse sistema sofre alterações, né? No sistema digestório ou em todos os sistemas como um todo. Então, esse estudo dos fármacos ajuda você a perceber melhor funções fisiológicas do animal. Na medicina veterinária, isso também é importante porque é a base do uso terapêutico racional. Então, quem trata animais, quem prescreve medicamentos, tem que entender como esses medicamentos funcionam, tá? E esse estudo das ações dos fármacos também é importante para o desenvolvimento de agentes terapêuticos cada vez melhores. Se você tem se você entende minuciosamente como um determinado fármaco, quando se liga ao seu receptor, quais são os efeitos que isso causa, você pode tanto melhorar esses efeitos no sentido desse fármaco ser melhor terapeuticamente falando, como você pode alterar quimicamente, estruturalmente determinadas moléculas para que elas tenham, além do efeito terapêutico muito bom, tenham menos efeitos colaterais. Então, esse estudo da ação dos fármacos é importante por isso. E tudo isso no sentido de ter uma relação entre eficácia e segurança, né? Pelos motivos dos quais eu falei. O fármaco, ele não basta ter um bom efeito terapêutico, ele tem que ser seguro para o animal também. Os medicamentos são classificados normalmente em medicamentos específicos e inespecíficos. Os medicamentos inespecíficos têm um efeito terapêutico que não decorre da sua estrutura química, né, específica, tá? Eles vão promover normalmente alterações dentro do organismo dos animais, físico-químicas, né, acidificando o ambiente, alcalinizando o ambiente, e isso ocorre, né, porque é um ácido, é uma base, vão promover alterações tensoativas, né, no caso de timpanismo, que tem muitos gases dentro do rumen, então ele vai promover a quebra desses gases por diminuir a tensão superficial dos gases. Então, são medicamentos, os laxantes, por exemplo, que no caso de constipação vai promover um amolecimento das fezes,
promovendo, né, a eliminação dessas fezes, tá? Então, são medicamentos inespecíficos, eles não têm um mecanismo de ação bem determinado, né? Quer dizer, não é que o mecanismo de ação não é determinado, mas não depende de ligação com receptores intracelulares ou na membrana celular. Eles atuam mais por promover alteração nas propriedades físico-químicas daquele tecido ou daquele ambiente dentro do organismo do animal. Já os medicamentos específicos, né, a sua ação biológica é associada à sua estrutura química. Eles se ligam a receptores específicos, receptores celulares, ou na membrana ou dentro da célula, para promover a sua função celular. Tá? E essa alteração na estrutura do receptor e essa afinidade do fármaco com o receptor é que vai promover o efeito farmacológico. Normalmente, esses medicamentos atuam mesmo com pequenas concentrações, pequenas doses, já tem o efeito terapêutico. Enquanto os medicamentos inespecíficos, a dose é muito alta, ok? Então, a interação do fármaco com o receptor vai formar um complexo que leva ao efeito biológico. Esse complexo fármaco-receptor, né, acontece para aqueles medicamentos que eu falei que são medicamentos específicos, que tem uma estrutura química, né, que permite a ligação desse fármaco com o seu receptor. O receptor nada mais é do que uma outra estrutura química e que esses dois elementos têm afinidades um pelo outro. Vocês já estudaram isso quando falava de enzima substrato, aquela característica de chave e fechadura. Então, isso acontece também com as drogas, com os medicamentos, né? Vamos chamar de fármacos, né? Então, o receptor é um componente químico, é uma estrutura química presente no organismo do animal, nas células de determinados órgãos, de determinados tecidos, que é possível, né, interagir com o agente químico, que no caso é o fármaco. Como é que a gente pode, né, comprovar que existem esses receptores? Primeiro, pela potência do efeito farmacológico. Uma droga que não tivesse essa capacidade de se ligar a um receptor, dificilmente promoveria um efeito farmacológico tão potente, com concentrações tão pequenas. Tá? Essas concentrações pequenas se diluiriam no organismo do animal e não promoveria nenhum efeito. Mas como ela é capaz de se ligar a um receptor, mesmo essas concentrações pequenas, quando chegam no seu local de ação, promovem um efeito farmacológico. Outra coisa, substâncias, né, chamadas de isômeros ópticos. Por exemplo, aqui, ó, nós temos duas substâncias químicas com a mesma composição química, tá? Mas a estrutura química de arranjo desses componentes químicos está aqui espelhada. Então, uma substância consegue promover um efeito farmacológico e a outra não. Mas como se elas têm os mesmos componentes químicos? Aqui no caso, tem hidrogênio, carbono e oxigênio nas mesmas quantidades, né? Só que só o fato dela estar estruturada, essas ligações ocorrerem, formar uma estrutura tridimensional diferente, no caso aqui, espelhada, faz com que uma promova um efeito farmacológico e a outra não promova um efeito farmacológico. Isso determina que realmente existe uma especificidade, né? Que esse arranjo tridimensional permite com que uma determinada substância se ligue ao receptor promovendo o seu efeito e a outra não se ligue, não promova esse efeito. E a especificidade biológica, ou seja, a mesma droga tem efeitos diferentes, tá? Por exemplo, a epinefrina, né? Mais conhecida como adrenalina, ela tem
um grande efeito no músculo cardíaco e um pequeno efeito no músculo esquelético. Isso significa dizer que os receptores de adrenalina no músculo cardíaco têm uma maior afinidade pela adrenalina do que os receptores de adrenalina no músculo esquelético. E ainda tem isso, a mesma substância, ela pode ter receptores em vários locais, mas a estrutura química dela, digamos, vai ter uma maior afinidade por um receptor de uma determinada região e uma menor afinidade por um receptor de outra região. E isso faz com que ela tenha efeitos diferentes ou de magnitude diferentes. Ok? Se um receptor, né, pode ser qualquer molécula funcional, então o fármaco é capaz de alterar a extensão e a velocidade dos processos orgânicos. Então, na verdade, o que eu quero dizer? Um receptor é qualquer molécula presente numa célula que tenha a capacidade de interagir com um determinado fármaco. Então, o fármaco vai se ligar nessa estrutura biológica e vai ser capaz de alterar um processo biológico, um processo orgânico. Tá? O fármaco ele não cria novas atividades biológicas. O fármaco ele só altera, né, para mais ou para menos, uma atividade biológica que já existe no organismo. Então, o receptor pode ser um receptor de membrana, um receptor intracelular, pode ser uma enzima que já tem dentro do organismo e esse fármaco tem a capacidade de se ligar nessa enzima, tá? E alterar a ação dessa enzima, impedindo que ela atue ou catabolizando, aumentando o efeito dessa enzima. Então, nenhum medicamento que é administrado no animal, ele vai fazer um efeito que já não exista dentro do organismo do animal. Ou ele vai diminuir esse efeito, ou ele vai aumentar esse efeito, tá? Então, ele pode bloquear um efeito, diminuir o efeito ou aumentar esse efeito. Por exemplo, vamos falar de frequência de força cardíaca, de força de contração cardíaca. Existem medicamentos que diminuem a frequência cardíaca, que diminuem a contração cardíaca. Mas a contração cardíaca, a frequência dessa contração, existe naturalmente dentro do organismo do animal. A gente viu isso na fisiologia 1, né? Que o coração bate espontaneamente, sem necessidade, né? É uma coisa automática. Mas existem medicamentos que aumentam essa frequência ou diminuem essa frequência. Como existem medicamentos que aumentam a força de contração, mas a contração já existe, tá? Então, nenhum medicamento cria um novo efeito, ele apenas altera processos fisiológicos que já são inerentes àquele tecido, àquele tipo de célula. Os receptores do organismo, sem estar ligado a nada, eles não promovem nenhum efeito biológico, tá? Normalmente, os receptores estão no organismo para ligantes produzidos pelo próprio organismo, que a gente chama de ligantes endógenos. Então, substâncias endógenas têm os receptores. E os medicamentos vão atuar nos mesmos locais onde atuam esses ligantes produzidos pelo próprio organismo. Hoje em dia já existem, pela evolução tecnológica, né, já foram isolados receptores orgânicos que ainda não se sabe quais são as substâncias orgânicas que atuam nele. São chamados de receptores órfãos, né? E pela estrutura dele já se foram desenvolvidos medicamentos que atuam nesses receptores, mesmo sem saber qual é o ligante endógeno. São pouquíssimos, né? Normalmente os receptores conhecidos têm um ligante endógeno conhecido. E fármacos foram desenvolvidos para modular esses efeitos, esses processos intracelulares. Mas o receptor, sem estar ligado a uma substância, ele não promove nenhum efeito biológico. Precisa que a substância química se ligue ao receptor
forme esse complexo fármaco-receptor para promover o processo biológico. Fármaco, quando a gente fala dos medicamentos exógenos, né? Ou então um hormônio endógeno, um hormônio produzido pelo próprio organismo, ele vai atuar num receptor específico para promover a sua resposta biológica. Então, quais são os principais alvos para a ação dos medicamentos, tá? Esses medicamentos podem atuar em enzimas produzidas, né? Enzimas presentes no organismo. Um exemplo clássico é da ação do ácido acetil salicílico, o famoso AS, tá? O que o AS faz? Ele inibe essa enzima chamada ciclooxigenase, que participa da produção, né, da síntese das prostaglandinas e do tromboxano. As prostaglandinas estão muito presentes em processos inflamatórios, que envolvem dor, tá? Então, essas prostaglandinas são produzidas naturalmente no organismo, muitas delas são constitutivas, são prostaglandinas fisiológicas, que têm funções fisiológicas e são necessárias para o organismo, tá? Por exemplo, a PGF2-alfa, que a gente viu na reprodução, que vai ajudar na degradação do corpo lúteo, né? Prostaglandinas produzidas no estômago, que vão ajudar a aumentar a produção do muco protetor, que protege a mucosa do estômago contra o próprio ácido gástrico. Então, tem prostaglandinas fisiológicas. Mas num processo inflamatório, tá, aumenta a produção de prostaglandina patológica pela ativação da ciclooxigenase tipo 2. E esse AS, ele atua inibindo essa ciclooxigenase. O AS, ele não é específico, ele atua inibindo ambas as ciclooxigenases, por isso que ele tem tantos efeitos colaterais. Já existem outros anti-inflamatórios não esteroides que atuam mais especificamente contra a COX-2, diminuindo os processos inflamatórios sem comprometer esses outros processos fisiológicos, tá? Então, eu usei o AS porque é um anti-inflamatório clássico, que atua, né, em situações de inflamação e dor. Eu usei esse exemplo, né, como alvo para a ação dos medicamentos, né, o exemplo do medicamento que atua em enzimas. Outros medicamentos atuam em moléculas transportadoras. Nas células existem moléculas que transportam substâncias para dentro ou para fora da célula. Tá? Um exemplo clássico é da cocaína. A cocaína, ela inibe a captação celular de catecolaminas, de dopamina. Tá? Aqui eu tenho um exemplo, né, um neurônio dopaminérgico, que libera dopamina no meio extracelular para atuar no seu receptor, né, que é um outro neurônio, é um neurônio de dopamina que libera dopamina para atuar em outro neurônio. E essa dopamina é recaptada de volta para dentro do seu neurônio liberador para diminuir o seu efeito. É uma forma do mecanismo do organismo controlar. Ele libera a substância, se ela foi liberada em excesso, ela é recaptada, ela é transportada de volta para dentro do seu neurônio. Só que o que a cocaína faz? Ela bloqueia o receptor de transporte da dopamina para dentro da célula e acaba aumentando a concentração no meio, né, na fenda sináptica, aumenta a concentração de dopamina. E o neurônio pós-sináptico vai ser superestimulado por essa dopamina. E a dopamina é um neurotransmissor excitatório. Então, quando eu bloqueio a recaptação da dopamina,
eu aumento a excitabilidade neuronal, que é o efeito da cocaína. Então, o que a cocaína faz? Ela bloqueia a recaptação de dopamina. Então, ela atua em moléculas de transporte, no caso aqui, bloqueando o transporte da dopamina, tá? Um outro exemplo também são os glicosídeos cardíacos, que inibem a sódio-potássio ATPase, a bomba de sódio-potássio, no coração, no músculo cardíaco. Quando ele inibe essa bomba, que ele inibe a troca de sódio-potássio, ele altera o gradiente elétrico, né? O equilíbrio eletroquímico da membrana plasmática, né? Que a gente viu que tem externamente é mais positivo e dentro é mais negativo, e no que ele bloqueia esse mecanismo de troca de sódio e potássio, isso acaba para causar esse equilíbrio eletroquímico, aumentando o transporte do cálcio para dentro da célula cardíaca. E esse transporte do cálcio para dentro da célula cardíaca acaba aumentando a força de contração cardíaca. Então, os glicosídeos cardíacos normalmente são utilizados para pacientes com insuficiência cardíaca, para melhorar a força de contração. Ele inibe a bomba de sódio e potássio e automaticamente o transportador de cálcio aumenta o influxo de cálcio para dentro da célula para melhorar a força de contração. Outro exemplo de substância, de droga, de fármaco, de medicamento que atua em molécula transportadora. Existem os medicamentos que atuam em receptores celulares clássicos, né? Que são chamados receptores de membrana, presentes na membrana celular, ou receptores presentes no citoplasma ou dentro do núcleo, tá? Então, esses receptores podem ser transmembrana, tá? Atravessando a membrana com uma porção externa à célula onde a droga se liga e uma porção interna que vai promover o efeito, né? A cascata de eventos para promover o efeito farmacológico, ou receptores que são intracelulares, tá? Esses receptores, eles são os receptores que têm um maior número dentro da célula, né? Dentro do organismo. A maioria dos fármacos atua por esse mecanismo de atuar em receptores celulares, tá? E várias drogas como hormônios, fatores de crescimento, neurotransmissores atuam dessa forma. A própria dopamina que a gente usou no exemplo anterior se liga num receptor pós-sináptico, né, presente na membrana celular do neurônio pós-sináptico, tá? A acetilcolina vai atuar na junção neuromuscular, ou seja, ela é liberada pelo nervo motor e vai atuar na fibra muscular para promover a contração, num receptor de membrana, um receptor de acetilcolina, que a gente chama de receptor nicotínico, tá? Essas drogas se ligam nesses receptores e vão promover uma mensagem para a célula para promover um determinado efeito farmacológico. Essa transmissão da mensagem pode ser direta, como no caso receptores acoplados a canais iônicos, onde a droga se liga no receptor, abre um determinado canal iônico e faz com que um determinado íon saia ou entre na célula, e isso vai promover aquela despolarização de membrana que a gente estudou lá na Fisiologia 1, quando estudou potencial de ação. Ou essa droga vai ter uma ação indireta, se liga no receptor de membrana, essa ligação no receptor altera a conformação estrutural desse receptor e intracelularmente esse receptor vai ativar segundos mensageiros e vai levar a uma cascata de eventos dentro da célula que vão levar ao seu efeito farmacológico. E essa ação ela pode ser muito rápida, como no caso dos canais iônicos, a droga se liga ao receptor de canal, o canal se abre, um íon sai ou entra e ocorre o efeito. Ou esse efeito pode levar até horas, como no caso de hormônios
alguns hormônios que se ligam em receptores de membrana, ativando vários, né, segundos mensageiros que vão ativar outras substâncias até que haja, por exemplo, a transcrição gênica, né, e a síntese de alguma proteína. E isso vai levar mais tempo. Então, aqui a gente tem esses receptores, tá, que atuam que sofrem ação de medicamentos, né? Os medicamentos se ligam a esses receptores, promovendo um efeito, que é o efeito que ocorre pela ativação desse receptor, e a gente chama essa droga, essa substância de agonista. Mas também existem substâncias que se ligam a esse receptor sem causar efeito, simplesmente bloqueando o efeito do agonista. Substâncias desse tipo nós vamos chamar de antagonistas, ok? Da mesma forma, em canais iônicos existem receptores que se ligam a canais iônicos, aumentando a abertura desse canal iônico, tá? Aumentando a probabilidade de passagem de íons, ou diminuindo a abertura desse canal iônico, diminuindo a passagem de íons. E existem ainda os bloqueadores, né? Que se ligam, bloqueiam a passagem do íon através do canal iônico. É um bloqueador de canal iônico, ok?